Bom, eu estou dando aula na área de brasileira, de literatura brasileira na USP, e eu trabalhei muito tempo com erótica literária francesa, mas já há alguns anos que eu pesquiso a erótica literária brasileira. E foi interessante um pouco esse processo, essa passagem da erótica francesa para a brasileira, porque eu me coloquei questões. Depois de muito tempo trabalhando com a literatura erótica francesa, eu me perguntei se havia isso no Brasil, se havia esse tipo de texto, porque a gente tem muito pouca coisa, né, que é conhecida, os poemas do Bandeira, os poemas de Drummond, dos nossos poetas mais conhecidos, mas aquela questão de constituição de um corpus, de uma erótica, isso eu nunca vi no Brasil. Finalmente, um país tão associado com erotismo, e eu me perguntei o que havia aí. Meu primeiro anjo inspirador foi o Mário de Andrade. Mário de Andrade, nos anos 20, num texto, ele diz, olha, nós não temos uma pornografia organizada no Brasil, como tem os franceses, os alemães, os indianos. Contudo, bota dois brasileiros juntos e já estão falando porcaria. Eu falei, puxa vida, mas então o Mário assim, deu um pouco o start, né? Deixa eu pensar um pouco nisso, né? Deixa eu aceitar essa provocação que ele está fazendo. E aí eu resolvi pesquisar realmente isso e falei, bom, então deixa eu constituir uma antologia da poesia erótica brasileira, porque na prosa isso é um pouco mais difícil para você constituir um corpus, e deixa eu começar do começo mesmo, né? Então comecei lá no Gregório de Matos, esse também é um poeta com uma obra erótica obscena já bastante conhecida, e quis assim fazer esse caminho da literatura brasileira, né? Constituir esse corpus. E acho que foi um trabalho muito interessante, acho um trabalho importante dessa constituição, porque eu me deparei com muita coisa nova, né? Quer dizer, descobri que praticamente todos os nossos poetas do século XIX escreveram poemas eróticos. Agora, no século XIX, né, no Brasil, se isso já acontecia na França, quanto mais no Brasil, muita coisa ficou clandestina. Então, isso implicou vasculhar bibliotecas particulares, vasculhar obras não publicadas, ou havia coisas que foram publicadas no 19, mas que depois desapareceram. Eu também acho que um trabalho interessante aí foi recuperar, sem querer ser exaustivo, vamos dizer assim, o nosso cancioneiro obsceno popular, pelo qual o Mário de Andrade se encantava, e Mário fez trabalhos nesse sentido, né? Então eu fui um pouco na trilha dele e descobri coisas que o Mário de Andrade, que Pedro Nava, que o Suassuna coletaram, né, material aí. Então eu tenho um pouco na antologia essa inspiração popular que é muito forte para os nossos modernistas. E aí tem aquelas surpresas também, quer dizer, a gente fala, por exemplo, Olavo Bilac, o poeta parnasiano, ora direis ouvir estrelas, essa coisa toda, mas ele não olhava só para o alto, não, ele olhava para o baixo, né? Não era só para as estrelas. E Bilac tem um livro de poemas obscenos, né, chama-se Pimentões, né? Então, que ele escreveu com outros amigos também do parnasianismo e tal, mas que é uma coisa toda picantezinha, meio de brincadeira, né? Então você vai rastreando a literatura brasileira e você vai encontrando esse fio que é muito interessante. Tem lá aquele erotismo grave, não é? Mais místico, mais grave, você vai encontrar num Cruz e Souza. Depois você tem essa coisa brincalhona no Bilac. A gente tem uma erótica muito lírica, né, elegíaca mesmo no Bandeira. João Cabral, né, tem aquela coisa toda das dançarinas espanholas e tal, ali também, não é? Quer dizer, tem esse chamamento. Tem a contracultura brasileira, que é interessante, não é? Ana Cristina César. Então, quer dizer, não se trata de dizer, olha, são poetas eróticos, mas que acho que quase todos os nossos bons poetas frequentaram o erotismo, se interessaram, não é, pela questão,
E com isso eu consegui compor um corpus, né, que vem lá do Gregório, quer dizer, o século XVIII é um século que na França, né, foi o século do erotismo. No Brasil, vamos dizer assim, a gente ainda está em colônia e tal, então a gente não tem praticamente nada. No 19 aflora esse desejo aí de erótica. Teve pequenas coisas, né, que para o pesquisador é uma alegria. De repente, assim, descobri um poema verdadeiramente obsceno do Fagundes Varela, né? Eu nunca imaginava, e de repente tem um poema todo picante, né, do Varela. Os românticos todos praticam um pouco isso. Então aí tem o critério, né? Quer dizer, o que é uma poesia erótica? É aquilo que que vai do fecenino, né, do realmente picante, ao alusivo, mas sem que o alusivo deixe de remeter ao fecenino, remeter a essa licenciosidade que marca o erotismo. E com isso constituí esse trabalho que agora eu estou em tentativa de escrever aqui um texto de introdução e espero que ele seja publicado em breve.